Outro dia minha filha chegou, a Bia, falou: pai, eu não sei se foi uma chamada de escola ou alguma coisa que os alunos tinham que falar frases que as mães falavam. Só de falar disso, talvez você já comece a lembrar de algumas frases. Existem frases que marcaram a gente, sim ou não, gente? Qual foi a frase que marcou você, Pablão? Teve alguma frase? Lembra de uma aí? Se correr eu te pego. Boa, minha linda, uma frase da Mames. Teve tantas. Deixa eu ver, alguém aqui já ouviu aquela? Você não é todo mundo? Quem já ouviu? Acho que todo mundo, né? Deixa eu ver mais uma frase. Qual foi a frase? E você como mãe, que você mais fala para as filhas? Vamos ver. Qual foi a frase, Felipe, que sua mãe falava, ou que você lembrava, ou pai, alguma coisa? Vai ver com o teu pai. Essa é boa, essa é demais. Deixa eu ver, tem mais gente aí, deixa eu ver. Diegão, e aí você, Diegão? Em casa a gente conversa, gente, essa daí é high-tech. A minha mãe esteve com a gente e ela tinha um código com a gente. Eu sabia que eu ia tomar um couro quando ela falava assim, ó: anjo lindo que Deus me deu. Eu já sabia, se ela estiver conectado, te amo, mãe. Ela assiste nossos cultos online. Meu irmão, se essa frase saía da boca dela, pode crer que o couro ia comer, parceiro. É apanhar, mano, é apanhar. Ela falava assim, ó: anjo lindo que Deus me deu, riqueza da minha vida. Em casa a mamãe vai dar um beijinho em você. Aí o beijinho era com a chinela havaiana. Ela vinha com aquela chinelada assim, ó. Mas todos nós tivemos frases das nossas mães que marcaram as nossas vidas, palavras que talvez tocaram o nosso coração, mas existe uma que na verdade, talvez muitos já ouviram, a avó falava, a mãe falava, que é um ditado popular: quem tem pressa, come cru. Quem tem pressa, come cru. E eu lembro de uma vez que minha avó, há muitos anos, eu era um garoto, eu lembro dessa imagem, na verdade minha avó não, minha mãe, eu pedi para ela fazer um bolo. E ali, meu irmão, que eu pedi para ela fazer um bolo, aquele bolo, eu fiquei tão desesperado, que aquela massa que ela estava fazendo era tão gostosa, que ali, quando é criança, você sabe, quem tinha que rapar aquele negócio, né? Sobrou o resto, meu irmão, e tinha até briga em casa. Quando você é filho único, beleza, mas agora quando é 3 em casa, irmão, sai no fight pela rapa. Você sai no fight para poder rapar, lamber a panela. Mas eu lembro que eu estava tão assim, daquele jeito, que eu falei: mãe, nem precisa fazer o bolo, daqui que eu vou comer essa massa inteira. E eu praticamente comi quase metade daquela massa crua, porque eu estava afim de lamber o negócio. E ali a pressa de comer aquilo lá, e isso realmente marcou. Então essa frase, ou esse ditado popular, quem tem pressa come cru, talvez muitos de nós já ouvimos. Isso fala, acho que a frase fala por si só, de pessoas que de alguma forma querem acelerar o processo, de pessoas que não conseguem esperar, de pessoas que não conseguem esperar o momento certo para viver aquilo ou experimentar aquilo a qual está sendo preparado. E se nós olharmos aqui, isso é algo que o Senhor deseja ministrar no nosso coração hoje e trazer um ensinamento poderoso para as nossas vidas. Porque talvez todos nós que estamos aqui, nós estamos em alguma área no processo, sim ou não, gente? Sim, talvez você é uma área financeira, outro ministerial, talvez uma outra profissional, a galera está nos estudos, e cada um aqui tem uma área. Todos nós temos um processo, e a coisa que nós mais queremos é que aquilo que está no processo aconteça. Nós queremos que aquilo aconteça, nós queremos que aquilo surja, que venha, que vai, meu Deus, é agora, chegou minha vez, chegou minha hora, é hora de gritar. Eu sempre falo, é tetra. O pessoal da galera que é das antigas sabe, acabou, é tetra, ganhamos, vitória, foi, já era e tal. E meu irmão, muitas vezes nós esperamos por isso, mas quando a coisa não acontece, quando a coisa não chega, quando as coisas não vão do jeito que você imagina, nós não ficamos muito bem não, vai ficando meio pensativo, vai ficando meio de rabo de olho. E isso é algo muito interessante, porque uma das coisas que nós pensamos nesse momento é: Deus, parece que o Senhor está contra a minha vida. Deus, parece que você não está a meu favor. Eu achava que o Senhor era um Deus bom, eu achava que o Senhor sabia a hora de mover na minha vida, eu achava que só de orar o Senhor já ia mover, eu já achava que só de falar, move Jesus, já estava movendo, aleluia.
E quando passa o tempo, você vê que as coisas não são bem assim. Você vê que o tempo vai passando e aquilo que está clamando muitas vezes não acontece na hora ou no tempo que você imagina. E nós muitas vezes pensamos, não são todos, mas muitos de nós pensamos: Deus, parece que você se esqueceu. Deus, parece que o Senhor não sabe. Deus, será que realmente o Senhor tem poder para mover na minha vida? Uma das coisas que eu e você temos que ter muito claro nas nossas vidas ou em nossas vidas é que Deus não erra. Deus não erra. As pessoas podem falar que hoje em dia tem, que Deus erra, Deus faz errado, se Deus fosse perfeito isso, se fosse perfeito aquilo. Meu irmão, uma coisa que você precisa ter, ponto final: Deus não erra. Deus, Ele é perfeito. Deus, tudo que Ele faz não falha. Você olha, por exemplo, Jó. Jó foi um cara que penou na vida. Foi um cara que perdeu tudo, só não perdeu a esposa. E a esposa vira para ele e ainda fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a mulher que sabe nesse momento. Tipo assim, cara, morre de uma vez logo e para de sofrer. Ele contudo permaneceu firme no Senhor. E Jó, no final da sua vida, escreveu assim, Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então você vê aqui Jó trazendo uma declaração poderosa, alguém que passou um perrengue, como nós falamos hoje, na vida, alguém que perdeu tudo, foi uma tragédia ou algo que aconteceu, mas ele entendeu que mesmo ele passando por aquilo, ele entendeu que Deus não estava errado, que Deus não havia errado com a sua vida, que ele estava, assim como nós hoje, estamos sujeitos a passar por situações complicadas e delicadas nas nossas vidas. Agora, aqui nós vemos que Jó, ele entendia que Deus tinha um plano e um propósito para cada um de nós, e nós temos que ter isso em nossos corações. Deus, por mais que Deus tenha um plano e um propósito para mim e para você, repete assim comigo: Deus nunca fará tudo sozinho. Pastor, como assim? Por mais que Deus tenha poder e para poder mover de forma poderosa e sobrenatural, Deus, ele nunca vai fazer nada sozinho. Por exemplo, na minha e na sua vida, Deus, ele não chegou e falou assim: você querendo ou não, eu vou mudar agora, cala a boca, enfiou o pé no peito do coração, acabou, falou assim: vou te levar para o culto como você quer. Não, você e eu decidimos vir aqui hoje, sim ou não, gente? Sim, nós decidimos. Deus não catou você e forçou. Tudo bem que teve uns que Deus cutucou. E aí, quanto tempo vai ficar dando somebody? Quanto tempo vai ficar me enganando, achando que vai, não vai, 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 vai, não vai. Mas Deus, por mais que Ele tenha um poder, Ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele espera de nós um posicionamento. Ele espera que nós possamos corresponder às direções dEle para nossas vidas, para que possamos viver o plano e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, por mais que Deus tenha tudo isso, Deus espera de nós, os seus filhos, obediência à sua direção. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então repara que ele fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Só aqui já muitas pessoas acabam tendo um grande dúvidas, porque elas falam, pastor, como ser guiado pelo Espírito de Deus? Hoje, amanhã no Mergulhando, nós vamos falar um pouquinho também sobre o Espírito Santo. Se você quiser vir, vai ser uma dica muito forte. Hoje não vai dar para a gente explanar, mas aqui é Deus orientando a minha e a sua vida, através da palavra, através do próprio Espírito Santo, que habita naqueles que receberam Jesus como o Senhor e Salvador. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo fala, vai por aqui, vai por ali. Só que às vezes, muitas vezes a gente acaba achando que isso é coisa da nossa cabeça, e nós decidimos trilhar um caminho que aos nossos olhos parecem ser os melhores, e muitas vezes nós infelizmente quebramos a cara. Então aqui você vê, Deus não fala assim, então os filhos de Deus, o Espírito Santo vai arrastá-los para fazer a vontade de Deus. Não, isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ver Deus arrastando alguém para fazer o que ela quer. Por isso que eu me rendi completamente ao Senhor, porque eu era alguém que achava isso. Eu achava que Deus queria controlar minha vida, eu achava que Deus queria mandar em mim, mas Ele falou, ei filho, eu não quero controlar você, eu quero guiar você. É diferente.
eu quero direcionar você. Se você quiser, eu gosto desse texto, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tiago fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. O que isso fala? À medida que você dá passos em direção a fazer a vontade de Deus, Deus do lado de cá começa a se aproximar de você e te orientar para o caminho que você deve trilhar. E pensando nisso, hoje, eu queria falar algo muito interessante que na minha e na sua vida precisa ter muito claro. Eu e você, nós devemos aprender a não acelerar o processo. Aprenda que na sua vida, na sua jornada, eu e você precisamos entender isso. Nós não podemos acelerar os processos nas nossas vidas. Por quê? Porque quando eu e você decidimos dar uma ajudinha para Deus, nós podemos atrasar a promessa nas nossas vidas. E eu queria que você abrisse, meu irmão, o seu coração e recebesse a palavra que nós iremos ministrar. Porque você lembra que eu falei que Deus nunca erra? Deus nunca erra. Só que agora, se Deus não erra, por que muitas vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida? Deus não erra. Então, de alguma forma, talvez nós estamos em algum ponto atrasando a promessa de Deus de se cumprir nas nossas vidas. Quando você olha lá atrás, eu vou passar um pano de fundo de alguns textos para poder chegar onde eu quero. Quando você olha lá atrás, meu irmão, lá atrás, Deus, Ele chamou um homem chamado Abrão, que depois virou Abraão. Ele falou para Abraão que de Abraão sairia um povo. De Abraão sairia uma nação, a qual seria uma nação que buscaria o Senhor e faria a vontade do Senhor. Então você sabe da história, Deus chama Abraão, e ali de Abraão, meu irmão, você vê que Abraão, ele teve a promessa, esperou o processo. Tudo bem que aqui, só aqui na Abraão já dá para a gente ministrar de um cara que tentou ajudar Deus também, mas vai ficar para outro culto. Mas Abraão, ele veio, gerou Isaac, depois de Isaac gerou Jacó, e depois de Jacó você acaba vendo as 12 tribos que eram do povo de Israel. Porém, depois ali de Jacó, que teve as 12 tribos, 12 filhos, tinha José. José, vocês lembram da história de José? José foi vendido pelos irmãos, virou escravo, passou perrengue na vida, passou aperto que a gente nem conseguia imaginar, até que Deus vem e levanta José. José interpreta o sonho de Faraó, haveria fome sobre a terra, ele interpreta o sonho, salva lá não só Faraó como Egito, mas como toda aquela terra, de não morrer de fome. Então foi algo extraordinário. José morre e levanta outro Faraó. Nessa que levanta outro faraó. Esse faraó, a palavra fala que não sabia dos feitos de José. E esse faraó agora chega e pega e aprisiona e escraviza o povo de Israel, que estava crescendo muito em número. Ele olha e fala, mano, essa galera está crescendo, não dá para ficar assim não. Vamos fazer o seguinte, os caras têm que ficar debaixo da gente. Começa a escravizar o povo. E agora, o povo que era o povo que Deus falou lá com Abraão, para poder fazer a vontade de Deus reinar, agora era um povo escravo. E se nós olharmos só aqui nós já poderíamos falar o seguinte, cara, Deus, o que é isso? O Senhor foi pego de surpresa? O povo que o Senhor separou com Abraão, falando que todo mundo ia ser abençoado, o Senhor tinha promessa, tinha tantas coisas, agora veio passando, chegou aqui agora o povo que o Senhor falou, que seria o povo que faria tudo o que o Senhor queria, agora é um povo que está escravo. Deus, eu acho que você errou, ou você foi pego de surpresa, ou talvez, Deus, o que aconteceu? Se nós olharmos, Deus havia falado com Abraão, antes de Abraão ter um filho, Isaac, que o povo já seria escravo 400 anos. Você vê em Gênesis capítulo 15, versículo 13, olha só, antes do povo existir, antes de Abraão ter filho, Deus já fala com Abraão o que ia acontecer com o povo dele. Dá uma olhada, está aqui ó. Então lhe foi dito, isso aqui gente, era no momento que Abraão não tinha nem filho, estava aquele passando processo forte, não tinha nada, estava naquele deserto mesmo. Aí ele fala assim ó, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por quantos anos?
400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então aqui Deus está falando com Abraão o que ia acontecer, sendo que nada havia acontecido. Então isso aqui já nos mostra que nada pega a Deus de surpresa. Meu irmão, nada pega a Deus de surpresa. Não fica achando que Deus olha e fala assim: nossa, meu Deus, o que eu não imaginava, chegou no mundo, eu não acredito. Quando a pandemia veio, muito crente achou isso: cadê Deus? Cadê Deus? Meu irmão, você acha que Deus olhou e falou: gente, eu só fui até ali dar um rolezinho, acabar com o Thanos, voltei, agora a terra está assim? Tipo, o que está rolando? O que está pegando? Tipo, agora tem um vírus aqui que eu nem vi. Gente, nada pega Deus de surpresa. Então Deus já está falando com Abraão lá atrás: ei, o povo que você nem está vendo, que vai vir de você, vão ficar 400 anos escravos. E você sabe a história? Aqui eu quero que você grave esse número. Quantos anos ficaram escravos? Quantos? Deus falou 400. Grava esse número, 400. Agora você sabe da história. O povo agora está escravo. Eu passei o pano de fundo para vocês. O povo está escravo e Deus levanta um homem para libertar o povo. Quem que é esse homem? Moisés. Deus levanta Moisés. E o texto mostra que, você sabe da história, Moisés passou também pelo grande processo. Foi lá que saiu a musiquinha, o Joquebede. O bebê não vai morrer, né? Moisés não vai morrer, eu posso ouvir ainda o choro do bebê. Então você vê que ele passou pelo processo. Deus levantou Moisés. Só que quando nós olhamos, Deus levantou Moisés para libertar o povo. E Moisés sabia que ele seria o libertador do povo. Presta atenção. Moisés, você lembra, foi colocado num cestinho, foi, a filha de Faraó pegou, colocou a Joquebede, pôs no rio, a filha de Faraó pegou, e ele foi criado dentro lá da cultura egípcia junto com a filha. Só que ele já entendia que ele era o libertador do povo de Deus. Você vê isso em Atos capítulo 7, versículo 25. Olha só. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Então você vê que Moisés já sabia que ele era o cara que Deus havia levantado para libertar o povo. Só que aqui é um ponto interessante. Moisés, ele descobre, ele tem esse momento onde ele entende: eu sou aquele a quem Deus está levantando para libertar o povo. Só que nós começamos a olhar o texto, e o texto nos faz entender algo muito interessante. Moisés, ao entender que Deus tinha um plano para a vida dele, ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Ele tentou dar uma ajudinha para se cumprir o propósito de Deus na vida dele. E nós vemos ali um momento onde tem um egípcio maltratando alguém do povo dele. Ele chega para o egípcio, mói na bordoada, mata o cara e esconde o cara. Nessa que ele esconde o cara, ele está escondendo, ele viu, está vendo o cara apanhar. Ele falou: não dá, foi, pegou o egípcio, matou o cara, escondeu o cara. E aí você vê Moisés naquele exato momento tomando um caminho completamente diferente. E isso aqui, amada igreja, eu já consigo ver algo muito interessante. E eu quero que você grave no seu coração: não queira fazer na força do seu braço. Aprenda que na minha e na sua caminhada, muitas vezes no meio do caminho, vão sim aparecer circunstâncias que aos nossos olhos parecem que nós conseguimos fazer sozinho na força do nosso braço. E aqui é onde muitas vezes nós nos quebramos. Aqui é onde muitas vezes nós nos machucamos. Aqui é onde muitas vezes nós, infelizmente, deixamos de viver aquilo que Deus tem. Por quê? Porque as pessoas não sabem esperar o tempo do Senhor. E por não saberem esperar o tempo do Senhor, muitas pessoas acabam ficando pelo meio do caminho. Muitos acabam se frustrando. Moisés, ao entender que ele era o libertador, ele vai na força do braço dele e mata o egípcio. Já que eu vou libertar, eu vou ajudar Deus, bora! E ele vai para cima e mata o cara. Nessa que ele mata o cara, as consequências começam a vir sobre a vida dele.
Então, queridos, a primeira coisa que eu falo para você: não queira fazer as coisas na força do seu braço. Lembra, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se o Espírito Santo está nos guiando, nos direcionando, nós vamos caminhar segundo a palavra dele. Puxa, pastor, mas eu estou orando e Deus não está falando nada. Então não é tempo de fazer nada. Mas Deus não está falando, tem que fazer alguma coisa. Espera, porque até no silêncio Deus fala. Até no silêncio nós somos tratados, nós somos trabalhados. Ansiedade, paciência, entender o tempo, achar que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, só eu que faço, sem a minha presença ninguém consegue nada. Como? Jesus, que é Jesus, entendia quem ele era. Ele simplesmente esperou o tempo. Imagina, gente, tenta imaginar essa cena. O anjo aparece para Maria, fala: "Ei Maria, tudo bem? Você vai gerar aquele que vai libertar." Ela: "Ai meu Deus, que é isso? De acordo com a tua palavra eu tomo posse." Amiga, Emanuel está aqui, aleluia. Ela gerou Jesus. O anjo fala com José também. Aí o garoto, menino Jesus. Gente, é difícil entender Jesus bebê, né? Sim ou não? É difícil, né, imaginar Jesus bebê. Imagina Maria. Vai libertar quem, cara? O tamanho disso aqui. Estou trocando a fralda desse bebê. Ou você achava que Jesus não fazia cocô nem xixi? Ele foi um bebê que não tinha essas coisas. Jesus agora tem 12 anos de idade. Eles vão na festa com Jesus. Aí agora a galera volta na caravana, que era um grupo grande, está voltando, e os pais de Jesus, terreno, acham que Jesus está no meio. Mas Jesus não estava. Ele ficou lá no templo conversando com as autoridades da época. Maria e José deu uma olhada e falou: "Cadê o menino? Cadê o filho do Altíssimo?" Maria, você perdeu o filho de Deus. Como assim, Maria? Você imagina a cabeça. Mano, eu perdi o filho de Deus. Perdi o filho de Deus. Eles ficaram 3 dias, meu irmão, para poder achar o garoto, para poder voltar. Imagina o rolê, imagina o pânico. Gente, eu já tive uma dessa. A Bia, uma vez, eu estava numa loja de esportes lá em Curitiba, muito grande, e ela estava do meu lado. Eu estava experimentando um capacete que nós íamos dar uma bike de presente para a mamãe tal, e ia ter a cadeirinha de bebê. Eu peguei um capacete, pus nela do lado. Falei: "Ah, filha, um pouquinho." Mano, ela já tem uns 2 anos. Tá muito grande, espera aí. Eu fiz isso aqui, ó. Esse não, esse aqui. Falei: se Jesus voltou, fiquei: não aceito. Não aceito. Pagando o preço, pelo amor de Deus. Porta mais que estreita. Mano, o negócio tá quase de lado. Falei: não aceito. Meu irmão, me deu um gelo. Que eu fui Bia, gôndola do lado, Bia. Mano, a primeira coisa que eu fiz, fui pra saída. Fui pra saída, fui pra, a única saída que tinha. Fui pra lá: se alguém passar aqui eu derrubo na porrada. E falo: paz do Senhor depois. Falo: foi mal, irmão. Vou proteger meu jardim. Fui pra saída, falei: mano, minha filha sumiu, uma menininha assim, tava de blusinha assim, daqui a pouco a moça: tá aqui. Mano, ela, em, sei lá, 3, 4 segundos, ela saiu correndo, ela foi umas 4 gôndolas assim, aqueles corredores para trás. Eu peguei ela. Nunca mais, cara. Pelo amor de Deus, eu gelei, gente. Parece que a alma saiu do corpo na hora, assim, ó. É horrível, sensação horrível. Então você imagina Maria e José. Mano, perdemos o filho de Deus. Imagina. Aí, Senhor, estou aqui em oração, dizendo que foi mal, perdi teu filho. Tipo, sei lá, você sabe de tudo, procura ele aí pra gente, dá um norte. Aí ela chega até Jesus, encontram Jesus. A hora que eles encontram Jesus, Jesus está lá trocando ideia com o pessoal, está trocando ideia com as autoridades. Eles ficam admirados. Maria chega e fala: pô, onde você estava? Ele fala: meu, você não sabia que era para estar na casa do meu pai? Então Jesus sabia quem ele era.
Então ele poderia falar o quê? Maria, na boa, a partir de hoje chega. Só que ele tinha só 12 anos de idade, não era o tempo. Então o texto fala assim, Lucas 2,51. E desceu com eles para Nazaré. Então Jesus foi com os pais terrenos para Nazaré, e lhes era submisso. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Então mesmo Jesus sabendo o que ele estava fazendo, qual era a missão dele, ele esperou o tempo, ele não acelerou o processo. Moisés, diferente, sabendo que ele era o libertador, ele vai e mata o cara. Nessa que ele mata o cara, ele escondeu. No dia seguinte, olha só o que acontece. Atos 7, 27. Mas agora ele está vendo dois judeus se quebrando na porrada, debatendo, e Moisés entra em cena para querer ajudar e separar. Olha só o que acontece. Atos 7, 27. Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então Moisés matou o egípcio e escondeu. Descobriram que ele matou. No dia seguinte, ele achando que, galera vai ver que eu sou libertador, galera vai ver que, olha lá, matei o egípcio na força do meu braço. Ele vira para os caras e fala: galera, para com esse negócio. E os caras viram para ele e falam assim: quem te colocou como autoridade? Porque muitas vezes eu e você, por querer fazer na força do nosso braço, nós não temos a autoridade daquele que nos envia. Tem muita gente que se levanta na força do braço e não debaixo da direção de que Deus direcionou, debaixo da direção que Deus apontou, debaixo daquilo que Deus orientou. Jesus, ele mesmo falou: vocês estão sendo enviados debaixo daquilo que eu estou falando para vocês. E queridos, a coisa mais triste no mundo é quando eu e você, nós queremos fazer uma coisa segundo a nossa vontade, e nós ainda falamos que era a vontade de Deus. Esse namoro é de Deus, pastor. Eu sonhei com ele. Eu vi ele vindo no cavalo branco. Pastor, ele saía com pose. Pastor, ele não dançou, desenrola. Porque se ele tivesse feito isso, eu ia falar: para trás de mim, Satanás. Vocês não têm ideia de quantas pessoas já conversei dizendo que era de Deus e hoje está casado com outra pessoa. Aí eu fico naquela dúvida: mas não falou que era Deus que tinha mostrado para ela? Quantas pessoas querem resolver as coisas na força do próprio braço? Estoura a área financeira. Ao invés da pessoa buscar em Deus no joelho, ela vai buscar no desespero. Busca em agiota, busca em banco, busca em tudo. Não tenho o que fazer, tem que ser isso. Ei, joelho no chão, oração, para Deus poder agir, para Deus poder mover, para Deus poder direcionar. Será que eu conto para vocês? É que eu já olho para a esposa, que o casal... Gente, quem é casado aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus, olha lá, aquele lá está no auge, hein? Tem 1 ano de casado já? 5 meses? É isso então. Brincadeira. Nós estamos a 21 ou 22? Não, nós estamos a... Não, 16 casados, mas juntos estamos a 21 anos casados, 21 anos juntos. 21 anos que eu soube descer do cavalo. E aí, tudo bem? Mas no caso era uma YBR 125. Tinha alguns cavalos ali. Não eram pôneis, pelo menos, aleluia. Vamos lá. Vocês sabem o que nós passamos ultimamente.
Quem estava no culto que eu estava aqui só pela graça de Jesus? Todo mundo. Beleza. Nós passamos aquilo. Entraram na nossa casa, levaram algumas coisas, principalmente ferramenta de trabalho, e você fica derrubado. Naquela hora, você começa a querer trilhar vários caminhos, porque não é luxo, é ferramenta de trabalho. Eu falo, Deus, na boa, como é que eu vou trabalhar? Como é que minha esposa vai trabalhar? Aí eu vou, a primeira coisa é o meu humano, meu natural quer ir pela coisa natural. Mano, vamos meter um cartão, parcela, faz isso daquilo. Eu falo, mas passar o cartão vai pagar como? Não tem como, Jesus me ajuda. Aí eu vou para um lugar para onde eu aprendi. O que significa isso, gente? Joelho no chão, ora. Falei, Deus, tem uma notícia para te dar. A palavra fala que tudo que eu tenho não é meu, é teu. Tudo que eu tenho, nem o meu corpo pertence a mim, pertence ao Senhor. Então tudo que eu tenho na minha vida não é meu, é teu. Tem uma notícia para te dar, Deus, não sei se você está sabendo, roubaram teus computadores. Roubaram tuas paradas. Não sei se você sabia, mas só para te avisar, não sei se o anjo chegou a tempo aí para fazer um download para ti, um upload aí, né? Mas levaram as paradas aí, meu, não tá legal não. Aí eu comecei a orar. Essa é a hora que você tem crente que ele tem que saber a hora do louvor. Que tem aquele louvor que você está entregue, né? Você abre, sabe irmão? Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Você abre mão de tudo. A hora que bate o perrengue, você fala, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você quer clamar para Deus voltar. Eu estava nesse louvor aqui, restitui Deus, aleluia. Volta, aleluia, move. E queridos, nós contamos sempre as notícias que acontecem ruins, mas nós também temos que contar aquelas maravilhosas. Deus, de uma forma extraordinária e maravilhosa, conseguiu restituir aquilo que havia sido levado de uma forma poderosa e mais, melhor do que tinha antes ainda. Pode aplaudir Jesus bem forte, aleluia. Essa é a hora que você vai querer sair fazendo na força do seu braço. Eu orei e falei, Deus, na boa, cara, eu sei que o Senhor permitiu, eu não consigo entender como isso aconteceu, não tem pecado, não tem brecha, mas tua palavra fala que nós vamos ter problemas, aflições, beleza, mas o Senhor vai mover de alguma forma, o Senhor vai agir. Claro que o meu eu natural, fica aquele conflito dentro, como vai ser, o que não é, isso, aquilo, e aí como que vai ser, mas Deus está no controle de tudo. Então aprenda, meu irmão, isso na sua vida. Quando aperta, quando dá pressão, não sai fazendo na força do seu braço, ore e clame para que Deus venha mover de uma forma poderosa e sobrenatural. Moisés, ele quis acelerar o processo, ele quis fazer na força do braço dele. Nós não fazemos na força do nosso braço, nós fazemos debaixo da direção desse Deus maravilhoso e extraordinário, pois é Ele quem move nas nossas vidas. Moisés, ele tentou fazer na força do braço e ele saiu fugido. O texto fala que ele foi para Midian. Lá em Midian, conheceu tua esposa, casou com a esposa, sogrão, tempo passando, aí acontece aquele episódio da sarça. Deus aparece para ele na sarça, chama ele, nós já pregamos aqui sobre o texto, agora Moisés vai libertar o povo, passa as pragas, passa tudo, o povo agora vai sair da terra, e a hora que o povo vai sair da terra, algo acontece, a gente às vezes não percebe, mas irmão, na Bíblia tudo fala. Na hora que eles estão saindo, olha só o que a palavra fala em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 400 e... Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Peraí. Quanto tempo Deus falou que para Abraão que o povo ia ficar lá como escravo? Não era 430?
Quantos anos? Agora o povo sai com quantos anos? Esses 30 anos a mais aí. Esses 30 anos a mais, Deus errou? Deus errou no cálculo? Aí aí Abraão, vou dar um número base, aí você vai ver na hora e calcula aí depois. Uma estimativa. Deus não tem estimativa. O que são esses 30 anos a mais que o povo ficou escravo? Sabe o que eu vejo aqui? Quando queremos acelerar o processo, nós atrasamos a promessa. Deus tinha promessa para libertar o povo, sim ou não? Sim. Quantos anos? 430? Não. O que são esses 30? É o tempo que Moisés tentou, fazendo a força do próprio braço. Fazendo a força do próprio braço. E sabe o que é o mais interessante? Não apenas ele, mas outras pessoas também pagaram o preço. As minhas e as suas decisões hoje não afetam apenas nós, afetam também aqueles que estão à nossa volta. Afetam aqueles que estão na minha casa. Afetam aqueles que estão aqui embaixo da igreja. Nós, como pastores, autoridades, se nós não estivermos debaixo da direção de Deus, nós podemos atrasar muitas coisas que Deus tem para a vida de vocês. E eu não quero isso. Eu não quero. Eu não quero de forma alguma atrapalhar o mover de Deus, o agir do Senhor. Então muitas pessoas, por tomarem a decisão na força do próprio braço, por quererem acelerar o processo, na verdade elas estão atrasando a promessa. E isso não pode jamais acontecer nas nossas vidas. Mas pastor, eu não aguento esperar. Você vai ter que aguentar esperar. Uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade. É uma paciência longa. Tem que buscar em Deus. Mas pastor, está difícil, a ansiedade me corrói. Lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Lança sobre Ele. Mas pastor, dói demais o peito. É onde eu vejo, é hora de você dobrar o joelho. Porque é nessa hora que você vê o sobrenatural do Senhor. É nessa hora que você tem a oportunidade de saber, eu sei o Deus que eu sirvo, é um Deus de milagres, é um Deus que vira páginas, é um Deus que transforma, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta, é um Deus que faz tudo de uma forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Como é triste hoje, quantas pessoas infelizmente estão colhendo consequências por não saberem esperar o tempo do Senhor. Quantas pessoas, por não saberem esperar, elas não sabem esperar, não conseguem esperar, e chegam no ponto que elas falam, Deus, na boa, cadê o Senhor? Queridos, não fica achando que Deus fica falando com a gente, em todo tempo, em todo momento. Tem horas que Ele fala, que nós não percebemos, mas tem momentos que eu fico, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu estou nesse ano, esse ano, na verdade, para mim particularmente, é um ano que eu estou praticamente assim sendo moído, trabalhado por Deus dentro, fora, de todos os lados, tudo isso. Muitas vezes, meu irmão, bate aquela vontade de sair fazendo tudo na força do braço, só que eu falo, Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor opere, que o Senhor mova, se essa porta é Tua, que se abra, se não é do Senhor, que feche. Bate desespero, bate muitas coisas, é o eu natural, contudo eu não permito as minhas emoções governarem a minha vida. Eu permito o Espírito Santo direcionar no meu espírito para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, que direção tomar. Tem dia que eu estou orando, eu falo, Deus, parece que minha oração não passa do teto, parece que nada está movendo, parece que nada está agindo. Aí eu tento trazer o quê? A memória, aquilo que me pode dar esperança. Senhor, a Tua palavra fala que o Senhor é fiel para mover com aqueles que estão contigo. O Senhor nunca fica devendo nada para ninguém. O Senhor é um Deus do sobrenatural. O Senhor, a Tua palavra fala que no justo não vai mendigar um pão. Então eu clamo a Ti, o Senhor vai mover nas nossas vidas. O Senhor vai agir de forma poderosa e sobrenatural. Eu sei o Deus que me tirou de lá de trás. Eu sei o Deus que já moveu na minha vida lá no passado. E eu sei que continuará movendo hoje. Então, Senhor, ainda que o meu eu natural quer tomar a frente, eu digo não. Eu me submeto completamente à Tua vontade. Eu
me rendo ao teu querer, a minha vontade quer tomar a frente, tá, agora faz, não, é que o Senhor me direcione, que o Senhor me oriente. É tempo de parar, eu paro, é tempo de avançar, eu avanço, mas uma coisa eu quero: caminhar segundo a tua vontade, caminhar segundo a tua direção, não estar fora da nuvem, mas coberto pela tua glória, coberto pela tua unção, coberto pela tua presença, porque eu quero viver cada plano, cada promessa que o Senhor tem para a minha vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Por isso que Jeremias 29:11 fala: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que Deus tem para mim e para você: pensamentos de paz e não de mal. Quando Jesus fala para os discípulos que Ele está lá ressurreto, Ele aparece para os discípulos e Ele fala assim: não saiam daqui até vocês serem revestidos do Espírito Santo e receberem a promessa. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, com fogo, com poder, virá algo sobre vocês. Daquele período que Jesus fala com eles até o dia de Pentecoste, são 10 dias. Só que assim, Jesus não falou um prazo, Ele falou poucos dias, alguns dias. Ele não falou uma data específica. Se você pegar lá e ler, você vê em Atos, Ele não falou uma data específica: ó galera, daqui 10 dias em Pentecoste vai vir o Espírito Santo. Ele só falou o quê? Permaneçam aqui. Naquele exato momento, eles poderiam levantar: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Mano, acho que o Espírito Santo já veio, vamos fazer o seguinte, vamos embora, vamos fazer a coisa acontecer, vamos para cima, vamos aí, e sair no rolê, na força do braço. Jesus falou, nós estamos aqui já 3, 4, 5 dias, mas nada acontece. 8º dia nada acontece, 9º dia nada acontece. Está vindo Pentecoste, não sabemos como que vai ser, é uma festa importante para a gente, mas não sabemos como que é esse negócio. Ali, apenas 120 permaneceram. Apenas 120 permaneceram. Eles estavam ali. O grupo que andava com Jesus era um grupo maior, mas apenas 120 permaneceram ali. E o que me chama a atenção, e eu amo esse momento, é porque eles não sabiam o dia nem a hora. Mas o texto me fala assim, Atos 2, 1 e 2, você conhece esse texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em que lugar? O lugar aonde Jesus falou para eles não saírem. Meu irmão, grava isso na sua vida: não saia do lugar aonde Jesus falou para você permanecer. Você e eu precisamos permanecer segundo a direção do Senhor. Mas pastor, Jesus me falou algo lá atrás e até hoje estou no mesmo lugar e não tenho uma nova direção. Permaneça onde Ele falou para você permanecer. Não queira fazer na força do seu braço. Aí ele fala que eles permaneceram ali reunidos no mesmo lugar. De repente, meu irmão, eu amo esse momento, de repente, porque você não sabe quando de repente vem. Quando que o de repente vem? De repente. E quando que o de repente vem? De repente. De repente. Não tinha hora, não tinha ali a data, não tinha. De repente. Então aquele grupo que permaneceu firme, mesmo diante daquele momento que aos olhos deles pareciam ser algo tipo assim, cara, será que vai acontecer ou não? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E aqui você sabe o texto, eles ficaram cheios do Espírito Santo, e a partir daqui Deus começou a agir de uma forma poderosa, maravilhosa e extraordinária. Amada igreja, eu falo para mim, eu falo para você hoje: creia no Senhor, aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu declaro sobre vocês o de repente de Deus, sobre cada um de nós, o de repente de Deus, o de repente na família, o de repente na área financeira, o de repente na saúde, o de repente nos negócios, o de repente nas emoções. Mas até esse de repente acontecer, permaneça firme, crendo, sabendo, Ele é um Deus para mover o impossível, Ele pode mover o sobrenatural. Não queira fazer na força do seu braço, não queira fazer do jeito que você quer, creia e confie, Ele vai mover o poderoso e o sobrenatural na sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele, aleluia.
Eu queria orar com você. É uma noite de você olhar para a sua vida e ver, dentro de você, cada área, como que eu estou agindo? Como que eu estou agindo nesse momento? Será que talvez tem áreas da sua vida que você está fazendo na força do seu braço? Sabe uma área que muitas pessoas agem? Área sentimental. As pessoas saem tomando decisões, depois elas ficam pelos cacos, e aí querem que Deus pegue. Área ministerial. Saímos fazendo a força do braço, não concordo, não entendo, não é isso, não é bem assim, vamos fazer. Já vi muita gente se arrebentar. Espera o tempo. O meu pastor me ensinou demais a esperar o tempo. Eu, antes de ser ungido pastor, muitos dos pastores que você vê hoje no Paraná, eu vi entrarem na igreja. Alguns deles eu tive o privilégio de cuidar, de trocar ideia, de conversar, de ajudar. E aí eu via um sendo enviado, eu via outro sendo enviado, aí eu via outro sendo enviado. Aí eu sabia que tinha promessa para minha vida também ser enviado. E eu falava, ô Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. Não que eu estou me colocando no ranking assim e tal, mas tipo, e eu? E aí? Sabe o que vem aqueles pensamentos? Vem os pensamentos, vamos falar que não. Ou tem uns aí que eu sou melhor que esses caras, Deus. Sou melhor que esses caras. Vem, o natural vem. Você acha que não? Não, fiquei na hora pensando, vai na paz do Senhor. Eu falei, e aí? E eu lembro que chegou uma fase, um momento na minha vida, que eu comecei a quase fazer planos alternativos de tentar ajudar Deus. Deus, eu acho que você está muito ocupado com as pessoas. Eu vou te dar um help comigo. Me ajuda aí. Até que o dia o meu pastor chegou. E ele falou, Sal, chegou a hora. Chegou o momento. Hoje eu entendo que aonde nós estamos, aqui com vocês em Foz do Iguaçu, é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. É a direção que Deus tinha. É aquilo que o Senhor tem. Se fosse lá atrás, eu teria tomado tantas decisões no passado, tantas decisões, tantas alternativas, e eu falei, não, e posso falar, a melhor escolha foi saber escolher a vontade de Deus para as nossas vidas. É o Senhor quem direciona, é o Senhor quem orienta. Então, se tem áreas da sua vida que você fala, puxa pastor, parece que Deus não está movendo, talvez está trabalhando no silêncio, está trabalhando a ansiedade, está trabalhando a intimidade, a dependência. Tem que saber, não fica achando que você é autossuficiente, que você, eu sou melhor que um, melhor que outro. Meu irmão, Deus levanta quem Ele quer, Deus opera onde Ele quer, Deus move do jeito que Ele quer, Deus não erra. Nós erramos, mas Deus não erra. Então que nessa noite eu e você possamos abrir o coração, possamos nos render completamente ao Senhor, que Ele venha direcionar as nossas vidas, que Ele venha orientar as nossas vidas, que Ele venha trazer luz em meio à escuridão, que Ele venha guiar você no meio desse deserto, que Ele venha conduzir, direcionar você, porque o Senhor tem